Bom dia a todos. Tá muito legal vocês de amarelo, assim, de verdade. Eu queria agradecer a todos que estão de amarelo, que no final, todos que estão de amarelo ganharão um presente especial. E essa é a hora que não veio de amarelo. Ai, mas a minha mãe não me deu camisa amarela. Gente, muito legal esse dia. Obrigado a todos por estarem, de amarelo. A gente quis preparar algumas surpresinhas para vocês. E nessa manhã, para bater um papo legal com vocês, eu chamei um amigo, uma pessoa muito especial, o Fernando Sanches, que é psicólogo, terapeuta familiar, pós-graduado em alguma coisa que ele vai falar, que eu não sei qual é a cabeça, que está ali. E mais importante do que isso, uma pessoa que convive com gente a todo tempo, com jovens, me ajuda muito. E eu tenho o maior prazer de trazê-lo aqui para bater um papo com vocês. Disse a ele que vocês são super educados, super comportados, que vocês não conversam durante. E ele acreditou, né? E a gente está torcendo, a gente vai ficar ali torcendo, eu, o Anderson, a Tia Rô, os professores vão ficar ali torcendo para que isso realmente seja verdade. E no final, vai ser bem breve, no final vai ter um momento de perguntas. E para que seja mais moderna, todo mundo tem o WhatsApp da Lilian, então quem tiver alguma pergunta, manda para ela, a gente não vai ler o seu nome, a pergunta pode ser anônima. Caso alguém seja sem celular e queira fazer uma pergunta, só levanta a mão que a gente vai até você, tá bom? É isso aí, no final tem surpresinhas, tem brinquedos e presentinhos para vocês. Vamos receber então o Fernando Sanches. Começa falando espanhol. Ah, eu esqueci de dizer, ele não é brasileiro. Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo le van? Qué bueno conocerlos, una gran alegría estar con ustedes. Espero que todos estén entrenados a hablar español porque es la lengua de Los Ángeles. ¿Qué les parece? ¿Tranquilo? O pessoal tá assim assustadão, né? Meu Deus do céu, e agora? Prazer, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Por favor, bom dia. De novo, bom dia. Legal, muito bom poder estar com vocês. Eu sou boliviano, estou no Brasil há 24 anos e também trabalho como psicólogo clínico, atendendo também estudantes e também famílias e casais. Tenho tido a oportunidade durante os últimos 20 anos de poder acompanhar inúmeras pessoas nas mais diversas situações da vida e hoje eu quero compartilhar com vocês talvez algo que tem muito em comum. Eu me fiz algumas perguntas alguns anos atrás, quando nós falamos a respeito da vida, o que tem em comum talvez quando nós pensamos em depressão, em suicídio, em lutos, em perdas. O que tem em comum todas estas coisas é uma palavrinha que, sem dúvida alguma, nós todos vivemos. Nós não temos escolhas se você vai passar ou não. E esta palavrinha se refere ao sofrimento. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vivemos o sofrimento. E nós não escolhemos isso. Não é uma opção se você vai sofrer ou não. A escolha que você vai ter na sua vida, na sua jornada, é de que maneira você vai encarar esse sofrimento. Como você vai lidar com esse sofrimento. E ali, ao ter que lidar com o sofrimento, é que nós precisamos algumas verdades ou alguma visão de vida e de um mundo que fará diferença na maneira como nós vamos estar enfrentando isso, tá bom? Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho também da história, de pessoas que já ouvi, da minha própria história, algumas lições que eu considero preciosas e relevantes para este nosso papo. Setembro tem sido o mês de prevenção, chamado de Setembro Amarelo, é o mês de prevenção contra o suicídio, mas a minha conversa não vai se deter exclusivamente ao suicídio, mas também, principalmente, ao sofrimento e de que maneira a gente pode encarar o sofrimento de uma forma mais saudável. Tudo bem? Vamos lá, então? Primeira coisa que me chamou a atenção... Aqui um pouquinho, como que eu vou aqui?
Agora foi. Primeira coisa que me chamou a atenção sobre o suicídio, em 2016, a Organização de Saúde aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, trouxe um estudo de 5 anos a respeito da questão do suicídio. E eu quero que você preste um pouquinho atenção aqui. Primeira frase na minha formação, uma destas frases me chamou a atenção. Qual será que é o assunto mais difícil de a gente conversar? O maior tabu que a gente pode ter. E esse é o maior tabu. Entre todos os temas tabus é a morte. Eu não sei se você já ouviu alguém dizendo, quando você fala sobre morte, o pessoal já fala, ai meu Deus do céu, já bate até na parede, na mesa, não quer conversar sobre isso, é um papo muito ruim para falar. Mas na verdade, eu fui impactado por uma frase algum tempo atrás, que diz que se eu não estou preparado para lidar com a morte, então não estou preparado para lidar com a vida. Se eu não consigo falar sobre a questão da finitude, do chegar no fim, eu também não consigo a maneira como eu vou viver. Porque todos nós precisamos viver sempre com uma ideia do fim em mente. O caminho que você vai traçar passa por você olhar onde você quer chegar. Quando nós pensamos na ideia de morte, é uma das maiores certezas que nós temos na nossa vida. Mas também é a maior incerteza. Nós nunca sabemos quando isso vai acontecer. Então, essa frase, eu vou começar com ela e vou terminar com ela, tá bom? Vamos lá. No mundo, existe mais de 800 mil pessoas que tiram a vida. É a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. A primeira é a violência, que vem tanto pelo trânsito quanto também a própria violência. Muitos jovens têm perdido a sua vida muito cedo. Aqui no Brasil, morrem aproximadamente 11 mil pessoas por ano. Isso cada vez está aumentando. Esses são os dados até 2015. Hoje nós já estamos indo para 12 mil aproximadamente. É a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. A terceira maior causa para os homens e a oitava maior causa para as mulheres. Esses são os dados do nosso Ministério de Saúde. O Brasil registrou o aumento da taxa de mortalidade por suicídio por 100 mil habitantes. Aí você vê, por exemplo, 2011 começou em 10 mil e você está percebendo em 2015, que é um estudo feito até 2015, em 5 anos. Então está aumentando muito. Então você percebe o aumento ali. As mulheres correspondem mais ou menos a mortes por 21%, enquanto os homens 79%. Então há um índice muito maior de homens que morrem pelo suicídio, né? Aqui você vai perceber também que entre as mulheres existe a maior tentativa de suicídio. Enquanto os homens morrem mais, mas são as mulheres que mais tentam o suicídio. Então você vê 48.204 tentativas de suicídio, estou falando aqui por ano. Então o índice para as mulheres é o dobro do que a tentativa de suicídio dos homens. A cada pessoa que entra no sistema de saúde como tentativa de suicídio, você tem ainda mais 3 tentativas que não são catalogadas, 5 pessoas que estão planejando e 17 pessoas que estão tendo pensamentos suicidas. Então, o índice tem aumentado cada vez mais e eu vou ter uma conversa, por que isso está acontecendo nos nossos dias? Além disso, envenenamento ou intoxicação são os principais meios utilizados na tentativa de suicídio. Depois tem objetos cortantes e também enforcamento. As mulheres são as mais reincidentes, ou seja, elas tentam mais de uma vez, né, na questão do suicídio. E 26% dos homens são reincidentes. Além disso, dos mitos, né? Isto obviamente nos últimos 2 anos tem mudado, mas este dado foi interessante. A maioria pensa que o que mais tentam suicídio são os adolescentes ou os jovens, mas na verdade não. Os que mais se suicidam são as pessoas da terceira idade, que estão ali entre 70 a mais anos, né?
você pode imaginar, puxa, que coisa, o que acontece? É que nessa faixa da vida acontecem as maiores perdas para uma pessoa. Ela não perde, ela perde desde a sua capacidade de ser protagonista, como o emprego, perdem os amigos, acontece a viuvez, doenças crônicas. Então a dor aumenta dentro dessa faixa etária e eles entendem que a tentativa de suicídio é sempre uma forma de encarar o sofrimento. É uma ideia, quem se mata não mata a vida, ele quer matar de certa maneira a dor. A questão é que existem outras possibilidades de você enfrentar uma dor ou um sofrimento. O suicídio, ela só vai multiplicar muitas outras dores. Então, até o pessoal acima de 70 anos são, no Brasil, entre os anos 2010 e 2015, foram os que mais cometeram suicídio em termos de idades. Aí você terá uma ideia da quantidade, tá bom? Além disso, os indígenas são os que mais se suicidam em idades, né, de 10 a 19 anos. A maior morte de suicídio na adolescência são a população indígena. Esse também foi um dado surpreendente para o Ministério da Saúde. Ali você pode perceber por raças, né? Além disso, a proporção de óbitos por suicídio segundo a situação conjugal, ou seja, os solteiros se suicidam mais do que os casados. Então, ainda o casamento vale a pena, é uma prevenção contra o suicídio, case. Vamos lá, tá bom? Que mais? Proporção de óbitos por suicídio segundo utilizado e sexo. Então, você percebe que a maior forma de suicídio é por enforcamento, depois por intoxicação exógena, ou seja, você bebe alguma coisa, arma de fogo e outros. Por que existe maior número de suicídio de homens? Porque os métodos que eles usam são extremamente violentos, enquanto as meninas, né, as mulheres, elas tentam suicídio de maneiras muito diferentes. Os homens, eles acabam sendo muito mais violentos na forma como eles fazem as suas tentativas. A ideia agora, além disso, a palavra que eu quero compartilhar com você é como descobrir possibilidades de enfrentamento e fortalecimento das redes de apoio em relação a suicídio. Então eu vou pensar agora, o que gera transformação na minha vida não é apenas eu entender o porquê. A pergunta que eu mais escuto como terapeuta e como psicólogo clínico, quando nós conversamos sobre suicídio, eu falo assim, por que uma pessoa ela chega ao ponto de atentar contra a sua própria vida? Eu costumo dizer que o tipo de pergunta que você faz, ela é extremamente importante se você vai ter uma resposta saudável, correta, que de fato ela vai fazer uma diferença. Ela tem a ver com a pergunta que você vai fazer. Eu costumo dizer que a pergunta não é por quê. A pergunta deve ser sempre por quê. Por isso que se você já acompanhou, né, aquele seriado que foi mudado até o fim, porque foi considerado como acabou fortalecendo ou romantizando ou colocando uma ideia de que uma grande possibilidade são os 13 porquês. E essa tem uma ideia, é muito ruim e é uma análise muito superficial quando a gente escuta que uma pessoa tentou suicídio e a gente vai dizer, mas por que ela fez? É porque ela terminou com um namorado, mas ela é besta, né? Imagina se eu vou ficar sofrendo por causa de homem, né? Ou por que ele tentou? Não, é porque ele não conseguiu passar no vestibular, mas o camarada é fraco mesmo, viu? Onde já se viu? E aí nós fazemos julgamentos e análises muito relacionadas a um aspecto só. E na verdade, nenhuma pessoa que tenta suicídio, ela tem apenas uma razão. Os problemas da vida são extremamente complexos. Eles não são simples, eles não são lineares. Como nós estamos acostumados a lidar com o modelo clínico, o que é o modelo clínico? É o modelo médico. Você está com um problema, você vai para o médico, ele vai fazer uma série de exames e ele vai descobrir a causa do que você tem. Então nós partimos do modelo médico
para entender os fenômenos psicológicos, ou emocionais, ou familiares, ou sociais, a partir de um modelo médico. O que significa isso? Tem que ter uma causa. O que está causando esse sofrimento? Quando você entende os fenômenos sociais e psicológicos, esse modelo não responde. Ele não funciona. Eu preciso compreender que a minha vida tem muitas áreas e todas elas agem de forma significativa. Como, por exemplo, para você entender. Primeira coisa para você lidar, como ajudar uma pessoa que está passando pelo sofrimento, que talvez ela está dando sinais, ela está se cortando, ela está falando em despedidas, ela está falando sobre morte. Você é uma amiga, você conhece, você sabe, você é um amigo, você ouviu. De que maneira eu posso ajudar esta pessoa? Ou eu estou tendo pensamentos suicidas, ninguém sabe, mas eu já vivi algo assim. De que maneira eu posso lidar com o meu sofrimento? A primeira coisa que você precisa compreender é ampliar, é mudar de lugar, mudar os seus óculos, entender que há algo muito maior acontecendo. Para você ter uma ideia, olha, para você entender, como nós entendemos o ser humano? A gente acaba fragmentando. Eu digo assim, não, tem um aspecto psicológico, tem um aspecto biológico, tem um aspecto social ou sociológico, que são as relações, e tem um aspecto espiritual, porque a espiritualidade, a ciência não entende, mas ela não está negando mais. Ela está conseguindo estudar. Os aspectos espirituais também estão presentes na vida do ser humano. Alguns aceitam. Na minha abordagem psicológica, nós entendemos que o ser humano ele é biopsicossócio-espiritual. Ou seja, eu tenho um corpo, mas eu também tenho dentro de mim o meu psique, uma alma. Quando nós falamos dos aspectos psicológicos, nós sempre nos referimos aos aspectos interiores do ser humano. O biológico são os aspectos que estão relacionados ao nosso corpo. E os aspectos sociais são as nossas relações. Talvez hoje os aspectos sociais tenham um peso enorme nas diversas questões que nós lidamos na nossa própria vida. Nós temos observado isto, por exemplo. E também nós temos os aspectos espirituais. Quando nós falamos do aspecto biológico, o que nós falamos? Existem, por exemplo, a chamada depressão endógena, ou seja, existem elementos químicos que eu posso não estar produzindo, como um hormônio chamado serotonina. É um hormônio relacionado ao prazer. É ele que me faz, quando eu estou bem, eu me sinto alegre, eu sinto bom ânimo, eu sinto cor, eu vejo o mundo colorido. Né? Então, a serotonina é um neurotransmissor responsável pelo sono. Quando uma pessoa, por exemplo, toma um antidepressivo, o que ela vai liberar é este hormônio. Mas este hormônio não é apenas liberado por conta de aspectos como remédio. Tem outras práticas naturais que você libera a serotonina. Por exemplo, um simples abraço. Sabia que libera serotonina um abraço? Né? Você conversar, você fazer esportes, você caminhar, você fazer algo que você gosta. Eu sempre exploro pessoas que estão em depressão. Antes de nós olharmos e dizer assim, olha, por que eu estou deprimido? Por que eu estou desanimado? Eu digo assim, não vamos começar por aí não. Vamos começar, o que você gosta? O que te dá alegria? O que dá prazer para você? Uma vez eu atendi uma menina que se cortava, já tinha se cortado muitas vezes. E aí depois eu descobri que estava virando efeito contágio na escola que eu trabalhei. Eram mais ou menos 15 meninas. Por diversas razões, estavam se mutilando. E aí você pode dizer, por que uma pessoa consegue se mutilar? Eu falo, porque tem prazer também. Fala assim, como tem prazer? Tenho prazer, porque quando eu penso em me cortar, e eu me corto, então a sensação da adrenalina, ali eu me corto. Então eu tenho um certo alívio físico. Mas na verdade, a pessoa não quer um alívio físico. Ela quer um alívio porque há coisas que nela está muito pesada. E esta sensação de alívio engana.
É só momentâneo, não é diferente de alguém que usa droga. Eu quero um alívio imediato. Eu quero alguma coisa que passe rápido. Eu quero algum pensamento, não quero pensar, quero dormir. Né? Aí a pessoa lida com estas maneiras de lidar com o sofrimento. Eu vou usar maconha, porque aí eu vou relaxar, o barato me deixa muito legal. Mas qual é o problema? Né? Por exemplo, os psiquiatras e nós psicólogos estamos preocupadíssimos com esta geração. Por quê? Porque a esquizofrenia, que é um dos transtornos de personalidade, e existem vários tipos de esquizofrenias, como a paranoide, a pessoa fica o tempo todo achando que alguém está perseguindo, alguém está querendo me fazer mal, né? Alguém está atrás de mim. Ou a depressiva, não quero mais viver, quero morrer. E aí você tem uma série de ilusões, sabe? E uma série de delírios. A esquizofrenia, a maconha é responsável por desenvolver esquizofrenia entre adolescentes, entre crianças de 10 a 25 anos. 30% de adolescentes estão ficando esquizofrênicos por conta da maconha. Aí você vai dizer assim, olha, mas não tem nada a ver, é natural. Fala assim, olha, isso está mudando e eu conheço muitos clientes, muitos pacientes que vêm e desenvolvem pensamentos persecutórios por conta da relação que eles estão desenvolvendo com as drogas. Então, existem aspectos biológicos como o consumo de drogas, de álcool também. Os aspectos biológicos como doenças crônicas. Né? Pessoas que têm doenças crônicas, né? Aquelas questões que estão fora do controle afetam a minha maneira. Só para você entender, por exemplo, olha você como o ser humano é complexo. Imaginemos que eu quebrei a minha perna. Tive um problema no joelho. Preciso fazer uma cirurgia. Eu, 42 anos, sou pai de família. E aí eu vou no médico. O médico vai dizer para mim, você precisa de uma cirurgia. Você não vai poder andar e você vai ficar 6 meses sem ter atividade física. Você não pode sair de casa. Porque senão o seu joelho não vai ficar bom. Quando o médico, olhando para o bio, pensa dessa maneira, ele está olhando o meu corpo. Mas qual é o problema? Será que vai afetar outras áreas da minha vida isso? Vocês acham que vai afetar ou não? Afeta várias outras áreas. Como, por exemplo, né? Se eu sou um funcionário CLT, ou seja, que eu trabalho com registrado, eu vou ter que entrar no INSS. O INSS só vai me pagar daqui uns 3 ou 4 meses. Já fiquei sem grana. A minha família já vai depender disso, já começou os aspectos sociais. Meu filho vai pedir dinheiro, aí eu vou me sentir um camarada completamente desaprovado porque eu não estou conseguindo dar dinheiro para meu filho. As minhas emoções, por conta das contas a pagar, vai gerar ansiedade. E eu, ao mesmo tempo, ficando naquela cama, eu me sinto tão inútil que eu não consigo, porque eu estou acostumado a agir. Meu Deus, estou há 4 meses e eu não suporto mais. Afeta as minhas emoções. Então, um simples joelhos não vai afetar apenas o meu corpo. Ele vai mexer com todas estas 4 áreas, em todos os aspectos. Então, o que eu quero dizer para você, que quando nós pensamos no suicídio, uma pessoa está lutando com muitas áreas na sua vida. Ela está vivendo, às vezes, lutos, perdas. Quando eu falo dos aspectos sociais, por exemplo, é isso que tem pegado muito os adolescentes hoje. A adolescência, a palavra adolecer, já vem de uma palavra que significa sofrimento. Quem adolece está em estado de sofrimento. Sofrimento de quê? O corpo está sofrendo. Seu corpo está levando mudanças significativas, né? E você está o tempo todo nisso. As suas relações também estão sofrendo. Primeiro, quando você entrou na adolescência, quando você era criança, você olhava para seu pai e a sua mãe e você dizia, meu herói, sabe tudo.
Quando você vira adolescente, você olha para o pai e a mãe e fala assim, não sabe de nada, não me entende, não me compreende, só me critica, só fala mal de mim, nunca do que eu faço tá bom, odeio meus pais. Né? É assim que adolescente. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu nesse mundo que você coloca. A vida emocional, Jesus amado, a vida emocional, você se apaixona rapidinho por um camarada ou por uma mina ali, e depois de 2 semanas você, como que eu fui gostar desse idiota, meu Deus do céu? Onde que eu estava com a cabeça? Eu costumo dizer que na adolescência, a gente escreve tudo com lápis, porque é muito passageiro. As coisas mudam imediatamente. As amizades, né? As meninas, elas querem que a outra seja a melhor amiga. E você não pode ter 2 melhores amigas. Tem que ser tem que ser exclusivo, tem que ser eu, né? E quando fala para uma outra, e você é isolado, foi convidado no aniversário, não me chamaram, aquela me traiu, meu Deus, estou deprimida, não saio mais, não quero saber mais, né? Os meninos, por outro lado, eles constroem a ideia de sucesso. Eu quero mandar bem, eu quero me destacar no jogo de bola, eu quero ser bom em alguma coisa. Eu olho no espelho, eu não sou bom em nada, meu Deus do céu, né? Os aspectos sociais, o que é belo, o que é bonito, o que é de sucesso, quem determina estas coisas ultimamente está sendo a rede social. Quem diz que é você bonita ou não? É a rede social. É a ideia da aprovação das pessoas. A adolescência, ela é uma busca o tempo todo por ser aprovado. Eu quero ser diferente, mas ao mesmo tempo eu não quero ser excluído. E os aspectos sociais do que se você é bem sucedido ou não, está muito relacionado a esses aspectos que você tem. Por isso, quando você olha para os 13 porquês, para aquele seriado, você vê todas estas coisas acontecendo. A relação familiar, você vê a maneira como ela é vista no termo do corpo. Você percebe no seriado todos estes porquês. E tudo isto na adolescência se potencializa de um jeito que parece que o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Eu estava conversando com um adolescente esses dias, que por sinal é meu filho. E aí eu estava falando para ele sobre isso. Olha, isso vai passar, sabia? Vai passar. Fala assim, é muito ruim esse negócio que eu estou vivendo. Tudo muda muito rápido. As coisas o tempo todo estão em transformação. Agora, a maneira como eu vou lidar com esse sofrimento, ela é construída em toda a história da minha vida. Por exemplo, o grande problema hoje que nós estamos vivendo, na adolescência, em adultos também, é que nós temos desaprendido a lidar com o sofrimento. Ou seja, vivemos uma cultura nos últimos anos de que nós temos que evitar qualquer sofrimento a qualquer custo. E nós não estamos mais suportando frustrações. Sabe o que é frustração? Levar um toco é uma frustração. Você dá um presente para alguém que a pessoa não gostou, é uma frustração. Você ir muito mal na prova, né? É uma frustração. Você perder no jogo é uma frustração. Seu time perder o campeonato é uma frustração. Aquele menino traiu você é uma frustração. Aquela menina gosta de outro é uma frustração. Agora, como eu vou lidar com estes sofrimentos? É aí que está a questão. Então, tudo isso dialoga, tá bom? Vamos lá, avançando. Número 2, falar e ouvir sobre o sofrimento e os pensamentos de morte. Entrar em contato com a nossa angústia é sempre o primeiro passo para ressignificá-lo. Sabe como a gente lida com o sofrimento de uma forma saudável? Você sabe me dizer? Eu vou responder para você. Sofrendo. Verdade. Vou repetir de novo. Sabe como é a forma mais saudável de você lidar com um sofrimento? Sofrendo. Sofrendo. Sabe um dos mitos que nós ouvimos desde criança é que existe sentimento ruim e sentimento bom.
Você não pode ficar com raiva, menino. Esse sentimento é muito ruim. Você não pode ficar triste, não. Imagina. Uma das dinâmicas que eu fiz com essas meninas que se cortavam, eu propus uma dinâmica com elas. Peguei umas 20 revistas diversas, sabe? Veja, Isto É, aquele monte de revista. E diz, vamos montar um diário, eu quero conhecer vocês. E uma da primeira coisa, assim, recorte figuras e imagens que represente você. Aí, a dinâmica já deu errado, Flávio, na primeira. Ficaram bravos, tinha 20 revistas. E as 12 disseram assim, não tem nenhuma imagem que nos represente. Aí eu falei assim, não é possível, né? Com um absurdo. Quanta foto tem naquelas imagens. Aí elas disseram assim, aqui só tem gente feliz. Só tem gente feliz. E aí eu comecei a pensar e dizer assim, pior que é. Hoje, nós não temos mais permissão para expressar sofrimento, por exemplo. Até porque nem sempre sabemos o que fazer quando um outro dizer, e aí, como que você está? E você dizer assim, tô mal. Aí a gente fala assim, e agora, o que eu faço? Entendeu? Geralmente a gente fala assim, não fica assim não, deixa eu ser bom, vamos brincar, vamos dançar, vamos correr, vamos no shopping, vamos fazer alguma coisa. Não, às vezes outra pessoa precisa só falar. É interessante que o treinamento que a gente recebe para lidar com pessoas quando estão querendo se matar ou com pensamentos suicidas, eu falava assim, o que eu vou falar para essa pessoa? E eu entrei na faculdade para dizer, me ensina a falar para que aquela pessoa não faça uma coisa dessa. Sabe o que eu aprendi na faculdade? Que eu não preciso falar nada, que eu só preciso ouvir. Eu só preciso ouvir. A pessoa, ela apenas precisa entender que você está perto, que você está junto dela e que ela pode falar o que ela sente. Eu falei isso para meu filho esses dias, falei assim, cara, você tem direito de ficar triste, chateado e com raiva, porque a adolescência é chato pra caramba mesmo, mas isso passa. Mas enquanto não passar, você pode falar. A única coisa que eu digo com a sua raiva, não jogue sua raiva nas pessoas. Não use sua raiva. Nem engula a raiva, nem exploda com a sua raiva. Mas existem outras maneiras que você pode lidar com a raiva. Com a decepção, com a tristeza, com a traição, com o engano, com a deslealdade, com o abandono. Porque todas estas coisas, meninos, vocês vão passar. São inevitáveis à vida. Elas acontecem. Agora, eu preciso fazer uma pergunta para mim. Será que eu aprendi a lidar com o sofrimento? Será que eu tenho experiências em que eu estou sendo treinado com uma frustração? Eu falo para muitas pessoas, sabe o que o sofrimento vai fazer com você? Ela vai ampliar a sua vida. Ela vai dar outras possibilidades. Você vai trazer recursos que você vai usar em muitos outros aspectos na sua vida. O sofrimento nos amadurece. O sofrimento nos dá a oportunidade de a gente mudar de lugar. Porque eu só mudo de lugar quando eu estou sofrendo. Mudar de lugar me refiro a outras coisas na vida. As maiores conquistas que eu tive na minha vida vieram depois de sofrimentos. Porque elas me moveram. Elas me deram a oportunidade de conhecer outras possibilidades. Então, falar agora, o que eu vou precisar? Eu preciso muitas vezes falar. Falar do que está acontecendo comigo. E quando você escuta alguém sofrendo, você não julga isso. Você não critica isso. Apenas você acolhe isso, tá bom? Então, busque ajuda. Quando você está, busque ajuda. Buscar ajuda ou você prestar ajuda. A depressão é como engolir o seu próprio enterro a cada dia. Diz essa frase de André Salomão num livro sobre depressão chamado O Demônio do Meio-Dia. Um livro fantástico. Tem e-book. Se você entrar lá, você consegue até baixar para você ler. Vale a pena. Livro muito bom. Quando existem pessoas que estão
vivendo os mais diversos aspectos. A perda da vida, por exemplo, eu chamo isso de luto. Você sabia que a adolescência é um luto? Nós, psicólogos, dizemos que quem passa numa adolescência está passando por um luto. Por que nós dizemos isso? É o luto do corpo da infância. Seu corpo mudou. É o luto da imagem dos pais. Você não vai enxergar os seus pais do mesmo jeito. É o luto da ingenuidade da vida. Você descobre tanta coisa sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus pais, que você diz assim, meu Deus, eu fui enganado a vida toda. Não é que você foi enganado, você não via. Por quê? Porque o olhar da infância, a gente não vê muita coisa. É tudo colorido. Na adolescência você diz assim, meu Deus, não sabia que existia isso. E aí vem os lutos, e as decepções, e a vida se torna ruim e difícil. Então é uma fase de lutos. E você pode ter inúmeras experiências que aumentem isso. Então busque ajuda. Como você pode buscar ajuda? Onde você vai buscar? Pode ser num terapeuta, num psicólogo. Existe uma ideia de que terapeuta ou psicólogo é coisa para louco. Não é verdade, né? Você pode conversar com alguém, um professor na escola, uma professora, um amigo que tenha condições de poder ajudar você. Mas quando você fala, quando você partilha, você tem a possibilidade. Além disso, você também tem, por exemplo, o Centro de Valorização à Vida, que é o 141. Você tem números de telefones que haverão pessoas que você consegue falar. Você também pode fortalecer os seus vínculos familiares, de amizades e grupos de apoio. Você também pode fazer outras amizades. Existem pessoas que elas precisam ampliar a sua rede de relacionamentos. Estar em outros grupos. Grupos como escoteiros, igrejas, clubes sociais. Além das escolas, tem outras redes de apoio que você consegue partilhar. Isso faz toda a diferença também. E também, você também, quem tem uma espiritualidade, pode buscar um apoio espiritual. Sua religião, dependendo da sua crença, isso também ajuda muitas pessoas a lidar. Fortalecer as defesas enfraquecidas. As defesas enfraquecidas têm a ver com aquilo que sustenta você. Por exemplo, quais seriam as minhas redes de apoio hoje? Minha primeira rede de apoio hoje é minha esposa. Depois da minha esposa, eu tenho um melhor amigo. Depois de melhor amigo, eu tenho muitos outros amigos. Eu tenho conselheiros. Eu busco ajuda naquilo que eu não sei lidar. Hoje eu descobri que eu estou indo num bom caminho. Fui sentar numa cadeira e quebrei ela lá em cima, viu? Caí, paguei o maior mico lá. O Flávio me perguntou, machucou? Eu falei assim, só o ego. Mas eu reconheço que eu estou acima do peso, por exemplo. E eu já tentei emagrecer muitas vezes. Eu já emagreci e engordei tantas vezes que quando me abraçam, tocam sanfona, sabe? Tanto efeito que forró. Tanto que eu já emagreci e engordei. Mas eu descobri uma coisa. Que todas as vezes que eu emagreci, tinha alguém me dando força. Porque eu sou muito preguiçoso. Sabe aquela vontade de caminhar, de fazer exercício? Nunca tive. Então, eu preciso de ajuda. E eu pedi para alguém, uma pessoa que me ajudasse. Eu preciso de ajuda. Você caminha comigo todo dia? Falei assim, tamo junto. E me cobra todo dia. Todo dia me cobra. Você já fez o exercício? Vamos junto, vamos caminhar. Então, é muito difícil, talvez, eu dizer assim, olha, eu preciso de ajuda. Mas fortalecer as suas redes de apoio, aquilo que você gosta, é uma coisa que você talvez precise resgatar. Aula de dança, de balé, de música, atividades que façam bem para você, isso vai ajudar você. Além disso, você precisa ampliar e fortalecer a resiliência da pessoa e da família. Isto também requer ajuda. Muitos adolescentes passam por diversas crises porque os pais não estão bem.
os pais estão em crise, ou houve divórcio, ou há situações muito dolorosas. Eu já comecei a atender muitos adolescentes nestes anos de terapia familiar e de casal. E é muito bacana perceber a força que os filhos têm. Quando eu falo a força que os filhos têm, porque muitos filhos trouxeram os seus pais para a terapia. Muitos filhos tiveram a força de levar os seus pais para buscar ajuda. E eu acho isso fantástico. E isto é muito legal. Porque quando uma família não está bem, todos eles sofrem. E quando você tem a possibilidade, você não tem ideia de como uma palavra de um filho com sabedoria pode fazer diferença. Então, amplie a resiliência. Resiliência é uma palavra muito legal. Resiliência foi emprestada na engenharia. É uma palavra que dá do estudo dos materiais existentes, como, por exemplo, metais. O ouro da minha aliança é um material resiliente. Ele pode ser colocado em altíssimas temperaturas. Não vai ser mais aliança, mas vai continuar sendo ouro. Quando uma pessoa experimenta um sofrimento, ela não fica do mesmo jeito. Mas ela não perde a sua essência. Ela continua lutando. Eu costumo dizer que você só vai ser um fracasso na vida se você desistir. Você só vai ser um fracasso na vida se você desistir. Em sexto lugar, escolha o árduo caminho do protagonismo. O protagonismo significa que você tem que dar conta daquilo que é seu. Um dos exercícios mais significativos que eu pergunto para várias pessoas que eu atendo. Faça a seguinte pergunta: aquilo que está acontecendo é seu? Será que aquela sua melhor amiga que sufoca você, que quer o tempo todo que você mande mensagem, que você ligue, que quer fazer tudo com você, a gente chama isso de relações codependentes. Eu não consigo ficar sozinho. Aí a pessoa diz assim: não quero mais ficar, eu quero ter o meu tempo. Aí eu falo assim: então responda a pergunta: o que é seu e o que é do outro? Você sabia que é muito comum nós sofrermos por coisas que não são nossas? Por exemplo, vou usar um exemplo das meninas e depois dos meninos. As meninas sofrem muito por coisas que não são de vocês. Quer ver? Imagina uma menina que bota um vestido verde e ela quer sair. Bota o vestido verde. Aí a mãe dela diz assim: filha, você tá linda. Aí o irmão chato que você tem nunca te elogia, mas ele diz assim: nossa, hoje você tá arrebentando, hein? Aí você já diz: acreditei. Sobe no elevador, vê uma vizinha e diz assim: menina, você tá tão linda de verde. Aí você já tá confiante. Desce, passa na esquina e escuta uma outra dizendo: tá parecendo um abacate. Sabe o que as meninas fazem? Volta para casa e troca de vestido. E nunca mais na vida bota verde. Por quê? Porque ela comprou facilmente aquilo que é dos outros. Ela não se perguntou se aquilo é daquela outra pessoa, se de fato é meu. Talvez a outra pessoa é alguém que está no estado da falta, da inveja, não consegue. Está em estado de sofrimento. E essa dor não é sua, é do outro. O problema é que nós, às vezes, abrimos mão daquilo que é nosso e nós acabamos comprando. A mesma coisa, por exemplo, os meninos. Os meninos querem muito sucesso. E a ideia de sucesso é tão subjetivo. Todos os meninos querem ser aprovados. Mas muitas vezes você vai perceber que aquilo que é sucesso para um, não é sucesso para o outro. O sucesso precisa muitas vezes ser questionado. Sabe? O sucesso, eu vejo muitos meninos que na escolha de carreira, eles estão pensando muitas vezes na ideia de sucesso como o pessoal apresenta, a ideia do lucro.
Mas muitos terminam e depois mudam de carreira, porque eles tomaram uma decisão, muitas vezes comprando aquilo que não é deles. Então, quando você assume seu protagonismo, você assume as dores que são suas, as escolhas que são suas, as coisas que são suas. Você não vai comprar mais as coisas dos outros e nem deixar que o outro imponha algo que não é seu. Você pode até respeitar, você não precisa criticar, mas você vai assumindo aquilo que é seu. E, em último lugar, abrace novas redes de apoio. Não deixe Deus de fora, ou seja, amplie as suas relações. Redes de apoio é tudo aquilo que sustenta você. E aí você precisa viver o desafio do novo. Há tanta coisa nova para você explorar. Há tantas relações diferentes que você consegue ampliar. Às vezes, quando você fica focado muito numa coisa só, você não vê tantas coisas, outras coisas boas que estão acontecendo na sua vida. O sofrimento faz parte da vida. O sofrimento amplia. Agora, a pergunta, se você talvez esquecer de muita coisa que eu falei aqui, não saia daqui sem você pensar nisso. Eu devo começar com as coisas que me trazem alegria. Mas eu também preciso ser honesto de que alegria e prazer são coisas diferentes. O prazer, ele é passageiro, ele é intenso. E você pode ter com comportamentos tóxicos também. Mas a alegria, ela começa devagarzinho. E ela independe de circunstância. E ela é uma escolha. Ela é uma escolha. Você quer ver? Honestamente, quantos de vocês já vieram para a escola sem vontade? Certo? Beleza? Tudo bem. Agora, peraí, pode abaixar. Honestamente, quantos de vocês escolheram, ainda que por obrigação dos pais, mas escolheram, vieram na escola e foi um dia extraordinário? Quantos? Não precisa ser hoje, mas já aconteceu. Vieram, aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu? Sim. Beleza. Beleza, pode abaixar. O que eu estou querendo te dizer, para você, é que quebra-se um mito aqui. Quebra-se um mito muito comum nesta geração que vocês estão. É que eu só preciso fazer aquilo que eu gosto. Eu digo para você, faça coisas, escolha, assuma seu protagonismo. Você vai descobrir muita coisa que você não tinha nem ideia que você gostava. Vai te fazer muito bem. Então, amplie. E quando eu falo não deixe Deus de fora, a espiritualidade, ela pode ser uma rede muito importante. Meditação, oração, rezar. Você pode conhecer pessoas diferentes, participar de projetos de ajuda social, ajudar alguém, construir alguma coisa. Estas coisas blindam o nosso coração e fazem um bem danado para nós. Que bom que você teve a oportunidade de ouvir. Agora eu quero abrir para... Terminei, consegui terminar, Flavinho? 44 minutos. Vamos lá. Lilian? Não? Alguém? Pessoal? Alguém? Ninguém mandou, né, Lilian, no seu celular? Não? Alguém gostaria de fazer? Gente? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sem ter mandado mesmo?
Pedro? Pedro é professor de Olá, Pedro. filosofia. Quem perguntou, vou perguntar. Obrigado pela palestra. Legal. São duas perguntas, na realidade. Apesar que essa escola, eu acredito que ela tem uma rede de contato entre os professores muito interessante. Mas a primeira pergunta é a respeito da atitude do professor, o que ele pode fazer numa sala de aula quando ele nota atitudes que podem estar relacionadas à depressão do aluno. O comentário inicial que eu fiz é porque nos conselhos eu acho muito interessante isso, os professores realmente falam caso a caso dos alunos, é um momento bastante interessante dos professores. E a segunda questão, até relacionada à nossa sociologia, disciplina, a gente aprende lá em Durkheim a questões sociais, né, que acabam afetando a... Estou dando risada, com a sociologia, né? Isso aí. As questões sociais que acabam tendo uma influência forte na questão do suicídio. Uma das formas do suicídio anômico, né, que se fala da questão anômica da sociedade, quando os indivíduos eles deixam de ter crença nas instituições, pode aumentar a taxa de suicídio. Então, a pergunta também vai no sentido do que os alunos podem fazer em casa em momentos como esse que a gente vive, que é de um momento de crise econômica e que às vezes se relaciona a uma atitude depressiva dos pais, por exemplo, e os pais muitas vezes têm uma cobrança para conseguir manter os alunos, por exemplo, nessa escola, né? Existe uma mensalidade, os pais eles têm essa pressão de manter os alunos aqui. Então, em momentos de crise, como a gente vive agora, a crise financeira, isso pode acabar afetando os pais dos alunos. Então, são duas perguntas. Uma, a atitude do professor, numa questão de identificar um aluno que pode estar com questão de depressão. E a outra, uma sugestão para os próprios alunos em casa, no momento como a gente vive, o que ele pode fazer se perceber alguma questão assim nos pais. Obrigado. Obrigado, Pedro. Duas boas perguntas. A primeira delas, tanto para alunos quanto para professores, é importante. Eu costumo dizer que cada vez mais nós estamos vendo no sistema educacional, a gente está perdendo até o nome, sabe? A nossa identidade. Então, um professor, ele faz muita diferença. Ele não precisa saber todos os detalhes, mas qualquer pessoa que se importe com o outro, que faça perguntas honestas, né? Ou às vezes você não precisa ouvir, mas você percebe que algo não está bem. Essa simples pergunta de dizer, olha, eu percebo que você não está bem. Se você quiser conversar, eu estou aqui. E aí é um pedido de permissão. Toda relação sempre começa com um pedido de permissão. O aluno, ele precisa permitir. Quando ele permite, ou uma outra pessoa permite, então você consegue esse processo do ouvir. Então, proporcionar ambientes na escola, onde a gente tenha lugares de partilha de coisas muito simples e significativas nessas atividades, elas já ajudam. O falar, o expressar, ela sai muita dor quando nós temos essa possibilidade. Então, só a ideia de nós estarmos perguntando. E ali, quando o aluno permite, então ali já é um momento de uma outra oportunidade, um corredor, alguma sala, um momento de conversar. E ali o processo do conteúdo para a fala é sempre ampliar esse olhar. Você tem um problema, nós estamos muito focados no problema, então eu vou pensar em outras possibilidades de enfrentamento. E isto faz toda a diferença na nossa vida. Então, quando nós ajudamos o outro a ampliar o olhar do que está vivendo, isto gera movimento. Então, importe-se, né? Às vezes, na nossa cultura brasileira, nós temos vantagem, como o fato de conversar, de falar, de tocar, de estar ali, de fazer afirmações. Isso faz toda a diferença. Em termos dos aspectos sociais que contribuem, permitir-nos questionar um pouco algumas coisas. Por exemplo, o que é belo? Quem está determinando o que é belo? O que é ser bem-sucedido?
o que significa, por exemplo, felicidade. O que é ser feliz? Eu, por exemplo, tive muita vontade de fazer um vídeo no Dia dos Namorados para os solteiros. Porque eu abri as minhas redes sociais e eu só via foto de namorados, todo mundo, parece que todo mundo estava namorando. Todos estavam namorando. Então eu comecei a imaginar, se eu fosse solteiro, eu queria me matar, no mínimo, porque você vai olhar aquela ideia e você vai dizer assim, meu Deus, todo mundo está namorando, só eu que eu estou. Então, as redes sociais às vezes comunicam isso. A mesma ideia, você às vezes olha para um adulto, imaginemos um pai. Esses dias eu ouvi de uma pessoa dizendo assim, nas férias, 1000 viajarão à sua esquerda e 10.000 à sua direita, mas tu ficarás em casa que és um duro. Né? Então todo mundo está viajando. Então nós temos muito essa ideia de que parece que a rede social é isto que está acontecendo. Em relação a um pai que você vê em sofrimento ou algumas situações, a valorização. Eu tenho compartilhado com as pessoas de que nós não sabemos fazer pedidos. Nós não conseguimos pedir socorro às vezes. Nós fazemos pedido de socorro muito mal feito. Geralmente o fazemos com reclamações e cobranças. Tipo assim, você nunca me ajuda. Você nunca me leva para sair. Você só fala mal de mim. Você sempre. Né? Quando você usa estas expressões, quem está do outro lado já entra na batalha e já se defende. Então, o pedido de socorro pode ser muito simples, como, por exemplo, no lugar de dizer você nunca me ajuda, qual seria uma coisa simples? Você poderia me ajudar? Aí eu vou mais longe ainda. Né? Como é seu nome? Érica. Se eu falasse para Érica, Érica, eu preciso de ajuda. E da outra vez que você me ajudou, eu me senti tão importante e a ajuda que você me dá é algo extraordinário. Você pode me ajudar? Não é diferente do que dizer, Érica, você nunca faz nada. Você fica sentada aí. Né? Geralmente nós fazemos pedidos, mas muito mal feitos. Os pais, como toda pessoa, todos nós precisamos de encorajamento, de afirmações. Né? As crises que nós estamos vivendo, as crises econômicas, as crises familiares, as crises de relacionamentos, quando você faz afirmações positivas para um pai, isso cria muita força. Quando você escuta afirmações positivas do outro, isso também faz muita diferença. Então, os aspectos sociais, nós precisamos ter muito cuidado se aquilo que nós estamos comprando é algo nosso ou é algo imposto. Nós temos inúmeras ditaduras, por exemplo. A ditadura da urgência. Conhece a ditadura da urgência? Eu quero ganhar meu 1 milhão com 20 anos. Eu quero tudo rápido. Tudo, né? Nós somos a geração do instantâneo. A gente quer logo, gente. De uma só vez. Não, as coisas que valem a pena levam tempo. Levam tempo. Isso faz toda a diferença. Tá bom? Então, importe-se. Se você fizer perguntas, isso faz toda a diferença. Honestamente. Tenho aqui, eu também tenho uma rapidinha. Eu queria... Um amigo meu mandou perguntar. O que está acontecendo, ou se sempre foi assim, que a gente percebe, não só na adolescência, mas na fase adulta também, um momento em que as pessoas estão parecendo que elas estão anestesiadas. Eu sempre digo isso em atendimento com os pais, que eu falo assim, parece que se eu disser, a gente está tendo uma briga ali na quadra, eles vão falar assim, ah é? Então, e parece que tem alguém armado. Ah é? Então, parece que deu um tiro e matou alguém. Ah é? Parece que ninguém mais se importa ou se mobiliza ou sente isso. É uma sensação que a gente tem, né? Pode ser o assunto que for, talvez esse seja um dos assuntos, como foi dito ali, é o maior tabu. E muitos daqui a gente percebe, a gente está olhando, estão ali focados, olhando, e muitos parece que estão em outro momento, prestando atenção em outras coisas, como se isso realmente não fosse, de maneira assim, que não tivesse importância alguma.
E a gente sabe que isso não é com esse momento, é com tudo. É com a família, é com os próprios amigos. 2 anos atrás eu tinha uma aluna aqui, que já não está mais, e ela me pediu para corrigir uma tarefa. E naquele domingo, a minha esposa, ela caiu da escada, eu morava no Vertiville, quem conhece ele sabe, é uma casa que tem 2 andares. Ela caiu da escada, ela estava limpando a escada, lavando, ela caiu. E eu não consegui corrigir, e eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu não consegui corrigir, porque aconteceu um acidente na minha casa, minha esposa caiu da escada, e ela morava lá ainda, eu contei porque ela morava lá. Ela caiu da escada e teve um acidente, eu tive que levá-la no hospital. Juro, ela fez assim, tá bom, mas dá tempo de corrigir hoje? O fato de o que aconteceu, simplesmente ela ouviu e não bateu nada ali dentro. Tipo, ela não fez assim, nossa, mas ela tá bem? Nossa, mas aconteceu alguma coisa? Não tem problema. Ela simplesmente, aquilo para ela, se eu dissesse qualquer outra coisa, se eu tivesse talvez cantado uma música, ia ser a mesma coisa. Por que está acontecendo isso? Eu acho que não é uma questão só com adolescentes, eu acho que é com todo mundo. Muito legal. Esse é um fenômeno muito interessante do comportamento humano. Algum tempo atrás, enquanto eu estava fazendo minha faculdade, começou um debate, porque publicaram uma foto no jornal de uma pessoa que tinha acabado de se afogar numa praia do Rio de Janeiro. E o ML demorou muito tempo para buscar aquele corpo e ficou naquele saco preto, sabe? E como era um lugar turístico, as pessoas ainda assim continuavam tirando fotos. E tinha gente tirando foto assim e o corpo atrás. E aí aí as pessoas começaram a dizer, peraí, o que está acontecendo? Nós psicólogos dizemos o seguinte, quando você é exposto a uma realidade durante muito tempo, aquele quadro de contínua repetição faz com que você perca a sensibilidade, porque você se acostumou repetidamente. Você está tão focado só naquilo que você perde a sensibilidade. Por exemplo, quando você vê um mendigo na rua, ele está cheirando xixi e às vezes você não consegue nem chegar perto, você diz assim, como o ser humano consegue chegar a esse ponto? A resposta é essa. Eu estou sujeito àquela situação tanto que aquilo já não me incomoda mais. Às vezes você vê uma casa que tem muito cachorro e você não está acostumado a ter cachorro, você entra lá e fala assim, nossa, que cheiro de xixi. E a pessoa que está lá nem sente, porque ela foi sujeita àquela situação muitas vezes. Então, o excesso de foco, quando você está focado numa coisa só, não faz bem. Por exemplo, meninos que estão se preparando para o vestibular, nós dizemos assim, se você não focar em outra coisa, só vestibular, você vai adoecer. Você vai adoecer. Nós psicólogos temos atendido muitos meninos que estão no 3º ano em verdadeiras crises de pânico e de ansiedade. Por quê? Porque a ideia de eu não passar gera tanto estresse. O estresse exige do meu corpo tanta energia que eu entro num colapso. Então, quando eu tenho uma coisa muito na minha mente, excessivamente, aquilo que o Flávio, aliás, falou, é porque a menina está tão focada na prova que ela não escutou ele falando. Não escutou. Ela perdeu a sensibilidade. Então, quando eu estou só olhando uma coisa só, quando eu não abro para ou perceber o que está ao meu redor, não me sujeito a outra realidade, não mudo de lugar, não amplio, a possibilidade de eu me cegar por causa de uma coisa só é muito grande. E à medida que eu sou sujeito a um mesmo comportamento, eu vou perdendo a sensibilidade disso. Esse é um fenômeno. Nós estudamos esse fenômeno, aquilo que nós chamamos de figura fundo. Vocês já ouviram falar já viram aquelas imagens que tem várias, dependendo do que você olha para o branco é uma coisa, olha para o preto é outra? Isso nós chamamos de figura fundo. Por exemplo, algum tempo atrás eu estava querendo comprar um carro.
E eu escolhi um carro, tipo, vou imaginar, um Cruze. Esse é o carro que eu queria. Aí eu fui lá, entrei, dirigi, fiz o test drive, gostei. Desceu no coração e ficou na mente. Sabe o que acontece? Saio da concessionária e eu só vejo Cruze na rua. Só vejo Cruze, só tá vendo Cruze. Só tem esse modelo de carro. Esse é o efeito na nossa vida quando você fica concentrado numa coisa só. Por isso que é saudável você viver. Novamente eu estou dizendo para você, por que eu quero morrer? Porque eu às vezes estou reduzindo a minha vida a uma coisa só. E eu tenho que mudar de diversos lugares. E isto que vai trazer saúde para a minha vida. Perguntaram como ajudar um amigo ou alguém próximo que não demonstra ter a depressão. Que não fala, que não tem atitudes que demonstrem ter isso. Porque teve um caso do ano passado de um aluno de um outro professor lá de Santa Branca, que o menino era normal e não demonstrava nada e ele se matou. Okay. Os sinais são muito difíceis, né? Existem tipos de temperamentos mais propensos, né, à tendência depressiva. Por exemplo, você acha que a nossa sociedade e os nossos relacionamentos valorizam as pessoas tímidas? Ou só valorizam o extrovertido? Só aquele que é engraçado? Aquele que ri? Por exemplo, eu atendo muitos que são tímidos, que não falam, que são quietos. E uma das grandes perguntas da vida dele, o que eu vou fazer? Eu não sei falar, eu não gosto de público, eu não sou engraçado, eu não consigo me comunicar. E eu vou trabalhando com eles para perceber que muitas destas pessoas que têm um temperamento voltado mais para dentro, eles são extremamente tarefas. Eles não são pessoas do palco, elas são pessoas dos bastidores. Mas elas são excelentes em organizar coisas, em desenhar, em trabalhar com a parte de informática, de TI, de criar. Então, nós precisamos olhar, às vezes, em atividades da própria escola, de trabalhos em grupos, em ações que existem outro tipo de habilidades e o mercado está carente destas coisas. E eu preciso chegar e eu preciso falar para a Érica, que pode ser uma tímida, por exemplo, e eu vou dizer, olha, eu gosto demais do que você faz. Existe lugar para você na vida, existe lugar para você no mundo. Existe valor no jeito que você é, no jeito que você está vivendo. Qual é o problema? É que nós queremos padronizar tudo. Nós queremos que todo mundo seja engraçado, que todo mundo fale. Então, às vezes, quando você vê um dos sinais, o isolamento, é um deles. A dificuldade social. A dificuldade de você ver um aluno que você vai dizer às vezes assim, aquele ali não gosta de se misturar, aquele ali é esquisito, aquela ali não gosta de falar com ninguém. Às vezes não é que ela não gosta, ela não tem habilidade, ela não consegue, é uma dificuldade, é um muro enorme poder se relacionar. E existem pessoas que têm dificuldades disso. O que nós vamos fazer? Vamos ajudar essa pessoa a se relacionar. Como? Geralmente elas escrevem mais do que elas falam. Escrevem mais do que elas falam. Então, um dos sinais, o isolamento, certo? Isolamento. Professores, o tipo de desenho que eles estão fazendo. Alunos que escrevem com muita força, traços muito fortes no desenho. Traços muito fortes na letra. Sabe, aquela escrita pesada que você percebe que marca o texto, é um sinal. Você precisa conversar com aquele garoto. Ele está em ira, em raiva, ele precisa de um tempo de fala, né? Além disso, em atividades, professores têm que estar atentos o tempo todo ao tipo de desenho, né? Desenhos livres, atividades, olha para aquele desenho. Você vai perceber em alguns temas que já dão alguns indícios de que existe algo que não está bem. Agora, o isolamento é uma das características de pessoas que tendem
a suicídio. Não apenas elas, tá bom? Existe gente que pode estar muito engraçado, divertido, que por outras razões tem pensamentos suicidas. Se eu tenho conhecimento que alguma pessoa está se mutilando de alguma forma e ela decide vir falar comigo, o que eu devo fazer? Como eu devo... Legal. Lembrando que eu disse para você que se mutila está buscando alívio para uma dor. Sara resolve a dor? Não. Então eu vou dizer, olha, eu compreendo, você está lidando com algum tipo de dor e você está enfrentando essa dor dessa maneira. Eu quero que você saiba que existem outras maneiras que você pode lidar com esse sofrimento. Existem outras coisas boas que podem acontecer na sua vida. A pessoa geralmente vai dizer, não existe não. Aí ela vai te dar um relatório, porque minha mãe, porque meu pai, porque meu namorado, porque ninguém gosta. Aí ela vai, como que ela está? Concentrada numa coisa só. Então você vai ajudar esta pessoa a lidar com outros aspectos. Os meninos muito relacionados a atividades, a outros aspectos, a lidar com coisas que esta pessoa goste. As meninas muito com autoestima relacionadas à beleza, a ideia, vamos fazer unha, vamos me cagar, vamos no shopping, vamos conversar, tirar e mostrar que existem outras possibilidades. Mas que possibilidades são essas? A pessoa vai te dizer o que você gosta. Não gosto de nada, o que você já gostou. Não gosto de nada, não gostei de nada, quero morrer. Peraí, lembra algum momento que você, de fato, pode dizer que você foi feliz? Às vezes a pessoa vai encontrar uma coisinha só. Aí você começa a falar disso. Só o fato da pessoa lembrar de que ela teve um momento de alegria, isto já começa a liberar serotonina. E você pode ir explorando outras coisas que a pessoa pode fazer para enfrentar o sofrimento. A mutilação, ela acaba se tornando também um vício. E também existe um tempo de contágio. Geralmente, as meninas fazem com outras. E isto pode ir se multiplicando. Assim também como você pode ter ambientes saudáveis, né? De brincadeiras, de conversas, de amizade, de trocas, também existem ambientes tóxicos que você pode fazer alianças com outras pessoas. O ideal mesmo é mostrar que existem outras possibilidades. Em último caso, quando você, amigo ou amiga desta pessoa, percebe que a situação está cada vez pior, você precisa, de alguma maneira, ali, inclusive nós, psicólogos, estamos autorizados quando nós ouvimos, nós temos o contrato de sigilo, por exemplo. Quando eu atendo um adolescente, todo pai sabe que eu não posso falar para ele o que eu converso com o filho adolescente. Mas existe uma quebra. Quando eu vejo que ele está tentando contra a sua vida, esse é um contrato, eu tenho que quebrar isso. Então, muitas vezes, por amor, por carinho, por respeito à vida, você às vezes vai ter que falar com os pais deles. Quando você percebe que isso está ficando muito sério. Buscar ajuda. Você vai ter que buscar ajuda. Acho que essa é mais uma pergunta que fizeram aí, acho que a gente está estourando o tempo, né, Cláudia? Então, para juntar perguntas que fizeram, perguntar exatamente isso. Quando eu conheço alguém que tem um pensamento suicida, ou alguém que se importa, tem que esconder, quem eu devo avisar? Se eu devo avisar os pais, se eu aviso a escola avisa os pais? Quem estiver mais próximo e com a possibilidade de fato de ajudar essa pessoa, né? Eu costumo dizer que você deve chamar alguém que vai contribuir. Pode ser um professor, pode, se você tiver acesso aos pais, a um irmão mais velho, a uma irmã, você precisa comunicar para alguém. Isto é importante, isto protege a vida daquela pessoa. Mas a pessoa não vai confiar mais em mim. Mas você vai ser firme e você vai dizer, eu estou fazendo isso porque eu gosto de você e eu quero o seu bem e é importante que você faça isso. Eu corro o risco de você nunca mais falar comigo, mas eu vou fazer algo que vai fazer bem para você. E isto também é comunicar afeto.
comunicar amor, comunicar que você se importa. Fala, Carol. Ok. Eu vou explicar a parte técnica para responder a sua pergunta. A ansiedade é um estresse contínuo. O que acontece com o estresse? O estresse, o nosso corpo, ele funciona e ele é extremamente saudável. O que é o estresse? Você libera um hormônio chamado oxitocina que ele enrijece, fica rígido. Os seus músculos, né? As suas pupilas dilatam. E você está pronto para enfrentar um perigo. Seja atacando esse perigo ou você fugindo. Por exemplo, quando eu estou andando e eu vejo uma cobra, a não ser que eu estude cobra, eu vou dizer, será que ela é venenosa? Não vou dizer, eu vou fugir daquilo ali. O meu corpo todo, a minha mente, meu cérebro entendeu que existe perigo naquilo. Quando eu vejo a cobra e o perigo, e este perigo, imediatamente meu cérebro libera, né? O meu corpo libera esse hormônio, oxitocina. Então eu estou pronto para correr. Quando eu estou jogando uma partida de futebol, de vôlei, e eu estou na competição, eu estou cheio de adrenalina, eu estou pronto para a batalha, né? Se eu fizer aquela invocação daquela dança lá do pessoal lá do Haka, já estou pronto, é invocação de adrenalina pura. Pode vir que eu estou preparado. Esta é a ideia de estresse. Qual é o problema? Presta atenção. Respondendo a Carol, sua pergunta. Quando minha mente, ela só está vendo o perigo o tempo todo. Tipo assim, eu tenho prova. Daqui o mês que vem, meu Deus do céu, preciso 10, preciso 9, não vai dar conta, é muito difícil. E aí eu vou reprovar, meu pai vai me matar, vai me tirar da escola, não sei o quê. Aí eu fico pensando nisso, eu estou o tempo todo, presta atenção meninos, presta atenção, que legal isso aqui, presta atenção. Eu estou o tempo todo em perigo. Então, a minha mente está dizendo para meu corpo perigo, 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 perigo. O que significa isso? O meu corpo está em estresse o tempo todo. Porque meus pensamentos estão. Aí, eu entro na crise de ansiedade. Sem nada, de repente estou ali, parece faltar ar, parece que estou morrendo, estou tendo uma taquicardia, um infarto, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Por quê? Porque eu estou há muito tempo lidando com um pensamento que está dizendo que eu estou em perigo. Meu corpo sente, ele está sendo excessivamente estressado. E aí, quando eu estou há muito tempo lidando com isso, as minhas defesas caem e aí começa a vir a depressão. Por quê? Porque eu não estou atacando a fonte de pensamento que está gerando na minha cabeça que eu estou em perigo. O tempo todo. Então, como eu vou lidar com isso? Eu preciso lidar com as raízes destes pensamentos que estão dizendo perigo, 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 perigo. Entendeu? Por isso que eu entro em crise. Então, tentei dar uma resposta para você mais técnica para responder a sua pergunta.